Deixa eu ver se tem mais alguém para chegar aqui. Tem, a Giovana Sena chegou. Tá. Quebrar a rotina, né? Meus queridos, no último encontro que nós tivemos, no último encontro, na última live que nós tivemos, nós estudamos sobre o chamado Primeiro Reinado. Tá? Primeiro Reinado, que é o governo de Dom Pedro, Dom Pedro I. Nós comentamos que a monarquia aqui no Brasil, ela vigorou de 1822 a 1889. Então, durante esse período, nós tivemos aqui no Brasil o governo de Dom Pedro I e tivemos o governo de Dom Pedro II. Mas é importante que você saiba que entre o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, nós tivemos um intervalo, um espaço de tempo, e que durante esse espaço de tempo nós tivemos um governo que ficou conhecido, chamado de governo regencial. É o chamado período regencial da monarquia brasileira. Vamos lá. Que ano teve início o chamado período regencial? E qual foi a razão, o motivo pelo qual esse período regencial ele vai vigorar? O período regencial ele começa no ano de 1831. Qual foi a causa? Por que nós tivemos esse período regencial? E alguns livros didáticos falam o seguinte, que o período regencial é o período em que o Brasil será governado por brasileiros durante a monarquia. Porque, veja bem, Dom Pedro II, Dom Pedro I, português, veio de Portugal com Dom João VI. Dom Pedro II também, filho de Dom Pedro I, ele, embora tivesse nascido aqui no Brasil, mas sua linhagem, toda a história de sua família era com Portugal. Então, ele tinha laços, estava profundamente arraigado na história de Portugal. Filho de português. E durante o período regencial, o Brasil será governado por brasileiros de origem. Por brasileiros nascidos aqui, filhos do Brasil. Por que nós tivemos esse período regencial? Aí a última aula nos ajuda a entender. Por que ela nos ajuda a entender? Ela nos ajuda a entender porque nós tivemos a abdicação de Dom Pedro. Dom Pedro I, nós vimos, sobretudo em função de sua política externa, guerra da Cisplatina, envolvimento na questão sucessória de Portugal, fará com que o Dom Pedro I venha a perder o apoio político que ele tinha e que dava sustentação ao seu governo. Apoio político oriundo, proveniente da aristocracia. Então, perdendo o apoio político, o Dom Pedro, eu diria que ele sofreu um processo de desidratação. Até que a situação se tornou insustentável. A situação dele se tornou insustentável. E aí até foram
tá? Até foram muito bons com Dom Pedro, porque poderiam perfeitamente, eles sem apoio político, poderiam perfeitamente romper com Dom Pedro, poderiam, naquele momento, criar a República, fundar a República. Poderiam ter feito isso. Mas, para a aristocracia, fundar a República, criar a República, não era algo interessante, não era algo que estava nos seus planos. Porque, para a aristocracia, a manutenção do regime escravocrata, das instituições arcaicas que já estavam consolidadas e impregnadas na sociedade brasileira, eram necessárias e eram interessantes. Então, o que nós temos? Nós temos uma aristocracia fazendo acordo. Fazendo acordo. Poderia romper, mas fez acordo para manter as estruturas que os privilegiavam e que faziam com que a sociedade brasileira não fosse uma democracia racial. Fizeram um acordo de que Dom Pedro, em função da perda de apoio, em função dessa política externa desastrosa, ele iria abdicar ao trono. E que seu filho, Pedro de Alcântara, ao obter a maioridade, se tornaria, seria o presidente do Brasil. Seria o presidente do Brasil. Presidente não, é imperador do Brasil. Como de fato foi. Como de fato foi. Então, veja você que até Pedro Alcântara, que vai ser Dom Pedro II assumir, nós vamos ter esse intervalo da abdicação de Dom Pedro I até o golpe da maioridade, que vai antecipar a maioridade de Dom Pedro, Pedro de Alcântara, para que ele se tornasse imperador do Brasil. Então, esse período, do ano de 1831 a 1840, ele é denominado período regencial. Durante esse período, o Brasil ele será governado, como eu disse anteriormente, por brasileiros. Será governado por brasileiros. E nós vamos ter três momentos distintos durante esse período aí, de 31 a 40. Nós vamos ter uma regência trina, provisória. Então, veja bem, Brasil, regência trina, o Brasil governado por três regentes, por três pessoas, que representavam setores, grupos diferentes da sociedade. Nós tínhamos um representante do Exército, tínhamos um representante do Partido Liberal e tínhamos um representante do Partido Conservador. Então, nós tínhamos três representantes, três regentes. Então, era uma regência trina. Depois tivemos uma regência trina, a permanente, e depois tivemos uma regência una. Na verdade, as regências unas foram duas, a de Padre Feijó e a de Araújo Lima. Nós vamos comentar um pouquinho como que foi esse período. Tá? Aquilo que de fato é o importante, aquilo que de fato é o necessário, aquilo que de fato você precisa compreender, aquilo que você precisa entender. Veja você, que esse período chamado período regencial, ele vai ser um período extremamente conturbado da nossa história. Período extremamente conturbado da nossa história. Por que será um período conturbado? Será um período conturbado porque nós vamos ter muitas disputas. Muitas disputas políticas. Muitas. Disputas políticas que foram travadas entre os próprios regentes
e os grupos que eles representavam. Então, nós vamos ter, tá, uma disputa, uma animosidade, uma rivalidade, uma competitividade tremenda entre os regentes. Aqueles que deveriam assegurar, manter a paz do nosso país, eles lutavam entre si pelo poder. Pelo poder. O poder pelo poder. O poder a todo custo, o poder a todo preço. E aí nós temos liberais e conservadores literalmente se degladiando. Gente, e isto foi terrível para o Brasil. Terrível. Terrível para o Brasil. Terrível. O Brasil, ele viveu. O Brasil viveu. Durante o período regencial, o risco, isso é importante, gente, o risco de ter o seu território, nós somos o 5º maior território do mundo, você sabe disso. O Brasil viveu o risco de vir e ter o seu território fragmentado. Seu território fragmentado. Seu território, tá, dividido. Ou seja, de ter dentro do território brasileiro, tá, outros países. Por quê? Porque durante esse período, essa instabilidade política, essa disputa entre liberais e conservadores, criará um ambiente propício para o surgimento de várias revoltas. E revoltas estas que tinham um caráter emancipatório. Um caráter emancipatório. Emancipar, se tornar independente. Então, nós vamos perceber que onde essas revoltas, tá, eclodiram, onde essas revoltas ocorreram, ocorreu também essa tentativa de emancipação da província se tornar autônoma, independente. Cito aqui a Bahia. Nós tivemos na Bahia uma revolta conhecida como Sabinada. E essa revolta, daqui a pouco eu vou dizer por quê, tá? Quais foram as suas razões, seus motivos. Essa revolta, ela fez com que os baianos declarassem a fundação, a criação da República Baiense. Mais conhecido de você é aquilo que ocorrerá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma revolta durante esse período, conhecida, chamada como Revolta da Farroupilha, ou então Guerra dos Farrapos. Deve-se a esse nome em função dos trajes, do vestuário, que os soldados farrapos, tá, vestiam. E lá também se declarou independente do Brasil. Se declarou independente. E foi um processo muito mais organizado, muito mais estruturado, por isso muito mais duradouro do que aquilo que nós vamos ter na Bahia. A República Rio-Grandense, ela chegou a existir, olha aqui, ó, por 10 anos. Ou seja, por 10 anos, o Rio Grande do Sul esteve separado do Brasil. República do Piratini, República Rio-Grandense. E isso, tá, estou citando Bahia, estou citando Rio Grande do Sul, essa fragmentação, mas também tivemos no estado do Pará. Então, veja você, tá, que o Brasil, durante esse período regencial, um período em que liberais e conservadores disputavam o poder,
criou um ambiente propício para que esses movimentos viessem a surgir. E esses movimentos ameaçaram a unidade territorial do Brasil. Ameaçaram. Ameaçaram. Posteriormente, Dom Pedro II, viu, gente? Dom Pedro II. Posteriormente, Dom Pedro II será extremamente hábil. Jovem, mas hábil. Jovem, mas de uma capacidade de articulação política extraordinária. De uma capacidade de conciliação. Dom Pedro II, posteriormente, ele vai conseguir, por exemplo, trazer de volta o Rio Grande do Sul, acabar com a República Rio-Grandense, sem guerra, trazer a República Rio-Grandense de novo para o Brasil, restabelecendo assim a unidade territorial. Então, veja você que esse período foi um período muito conturbado. Viu? Depois nós vamos falar mais dessas revoltas. Então, veja que essa instabilidade política, essa disputa entre liberais e conservadores, fez com que esses conflitos separatistas eles viessem a ocorrer no Brasil e, de fato, trazendo para o Brasil o risco da fragmentação, de ter o seu território fragmentado. Nós sabemos que a América Espanhola, vamos pensar a América Espanhola aqui na América do Sul. A América Espanhola foi totalmente fragmentada. Totalmente fragmentada. Totalmente. Você tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador. Veja bem. Totalmente fragmentado. E quase que nós passamos por isso. Algo muito diferente, algo que diferencia pra caramba